Sem dúvidas, quando a gente está falando de celular potente, a gente sempre lembra aí da Xiaomi. A Xiaomi é uma marca que sempre atualiza, sempre traz novidades para o mercado. E hoje eu quero trazer para vocês aqui os 3 modelos principais, sendo o modelo de entrada, o modelo médio e o modelo mais top, para vocês levarem em consideração aí 3 modelos diferentes que cabem no seu bolso, levando em consideração para a potência que você quer comprar e que vai fazer toda a diferença aí no seu uso diário, no seu cotidiano. E nesse vídeo aqui para você eu vou trazer as principais informações de cada modelo, mas eu não vou falar de preços, porque em preços você pode ter a sua loja favorita, apesar de eu deixar os links oficiais aqui na descrição, e se você comprar por esses links, você vai estar ajudando muito o canal a crescer e vai estar ajudando o nosso trabalho aqui. Mas sem abordar muito o preço, eu quero te mostrar que a Xiaomi é uma marca, cara, que vai fazer total sentido para sua compra e que vai fazer você aí ter um celular que vai durar por muito tempo. Obviamente, se você não é o tipo de pessoa que fica derrubando toda hora ou simplesmente perde ou o que quer que seja, mas sim, são celulares que vão durar na sua mão por muito tempo. Então, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. E o primeiro da lista aqui eu vou falar logo do Redmi 14C, que apesar de ser um celular mais de entrada, ele tem algumas possibilidades muito interessantes pensando aí para o seu uso diário, para WhatsApp, redes sociais. Até para jogar um pouquinho ali também ele vai servir. Inclusive, se você é o tipo de pessoa que acaba estudando no celular, ele também vai servir super para você e vai ser um uso muito interessante aí. Entrando um pouquinho mais nas especificações aqui, ele vai ter a maior e melhor tela da série, sendo aí 120 Hz com 6,88 polegadas. Isso significa que você vai ter telas aí mais nítidas e fluidas, inclusive para o seu uso diário, não vai cansar tanto a sua vista, já que vai ser uma tela aí que vai ter uma boa taxa de atualização e principalmente para os seus jogos. 120 Hz, cara, é muito bom para você jogar e ter a melhor experiência possível pensando nesse tipo de entretenimento. E falando um pouquinho mais da tela, a tela dele vai ser de IPS LCD e uma resolução de HD+, o que significa que você vai ter uma tela muito bonita, com uma taxa de atualização de novo aqui muito interessante, que você vai ter uma experiência muito boa no seu uso diário, no seu dia a dia aí. E agora falando um pouquinho da câmera, a câmera principal dele tem 50 megapixels com inteligência artificial, que, cara, isso daqui é uma loucura. Então você consegue tirar fotos muito nítidas, fazer vídeos aí também muito bons em qualquer condição. E aí você também consegue fazer um zoom de até 10 vezes de forma digital, que, cara, isso preserva muito a qualidade da sua imagem. Você consegue aí, sei lá, você tá num show, na arquibancada e você quer gravar mais de perto ali, isso vai ser muito interessante para você, vai ser uma baita de uma experiência também. E ainda falando da câmera principal aí traseira, você vai conseguir gravar em 1080 em 720 pixels e uma taxa de 30 FPS aí. Então, cara, isso daqui vai ser uma experiência muito interessante, levando em consideração que você não precisa de uma câmera 4K, porque a maioria dos dispositivos hoje não utilizam 4K, principalmente celular. Se você é o tipo de pessoa que cria conteúdo, que grava vídeo ou faz coisas do tipo, cara, o maior consumo é pelo celular. E celular não tem tela em 4K, ainda mais levando em consideração televisão, o que quer que seja, acaba não tendo tanto impacto. Você só precisa gravar em Full HD, que vai ser a melhor experiência possível. Você também acaba salvando muito espaço aí do seu armazenamento, levando em consideração isso. Ajuda ali o trabalho do editor, ou até mesmo se você for a pessoa que edita, cara, você vai salvar muito do seu tempo não gravando em 4K. Isso daqui é até uma dica para você também que tem câmera em 4K, beleza? Falando um pouquinho da câmera frontal dele, ele tem 13 megapixels e grava também a 1080 e 720 nos mesmos 30 FPS. Então, basicamente, a câmera traseira e a câmera frontal gravam exatamente nas mesmas proporções. Obviamente, a qualidade da câmera traseira sempre é melhor do que a frontal, então não tem muito que a gente falar em relação a isso. E falando um pouquinho agora sobre o armazenamento, ele tem aí as versões de 128, 256 e se você quiser expandir ainda mais, ele tem um slot ali para cartão de memória que pode ser expansível até 1 TB. Então, você tem bastante espaço de armazenamento. E falando um pouquinho sobre a memória RAM, ele tem a versão aí de 4 GB de memória RAM. Então acaba sendo aí um pequeno problema se você é o tipo de pessoa que vai consumir muito do seu aparelho e quiser jogar jogos muito pesados. Inclusive, eu já vou entrar também no ponto aqui que acaba sendo um problema para esse celular, mas levando em consideração o preço dele, cara, vale super a pena, vai fazer super sentido para você. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o processador, deixa eu só falar aqui sobre a bateria dele. Ele tem uma bateria de 5.160 mAh, que significa que você tem um ótimo consumo durante o dia. Se você é o tipo de pessoa que sai cedo e volta só de noite, cara, ele vai te atender tranquilamente. Inclusive, aí tem estudos, tem base de dados que ele roda até 22 horas seguidas rodando vídeo. Então, se você aí quiser
absurdamente, loucamente consumir vídeo o dia inteiro, cara, você consegue tranquilamente, inclusive com ele, tá? E aí falando um pouquinho sobre a parte do processador, que inclusive eu comentei que ia ser um problema, ele tem aí o MediaTek Helio G81 Ultra, que cara, esse processador acaba sendo um problema se você quer jogar jogos pesados de novo. Pro dia a dia ele vai estar muito tranquilo, mas esse daqui é um processador mais de linha de entrada e ele não é tão interessante para quem gosta aí de fazer tudo pelo celular, literalmente tudo, quer jogar, quer fazer atividades pesadas, quer editar vídeo, quer fazer um monte de coisa, ele vai acabar não sendo aí um aparelho muito interessante para você, apesar desse. Nessa parte de edição de vídeo você pode abrir o TikTok ali e fazer as paradas tudo por ali, que cara, é uma mão na roda assim, que te ajuda muito. Agora entrando pro segundo celular da lista aqui, muito provavelmente você já conhece, mas eu quis trazer ele aqui, obviamente, porque ele é um celular muito bom, que é o Redmi 14, que é um modelo aí muito top da Xiaomi, que inclusive ele acaba sendo um dos mais consumidos no mercado. E eu só não coloquei ele no primeiro da lista aqui, porque em relação a preço, o Redmi 14C ali, cara, ele vai dar um pau aqui, vai ser muito melhor em relação a preço, você consegue encontrar aí com preços muito melhores, inclusive não esquece de ajudar o canal aqui com os links na descrição. E aí já entrando um pouquinho mais a fundo aqui, a gente vai ter aí de tela, uma tela de AMOLED em 120 Hz, também uma taxa de atualização de 120 Hz e 6.67 polegadas, então tem uma tela muito grande, muito interessante para você ver seus vídeos, para você ver seu filme, sua série, seu anime, inclusive, aí, que eu sei que você gosta de um anime. Então ele tem uma tela aqui, cara, que vai ser muito interessante pro seu dia a dia, pro seu uso diário aí. E nesse caso aqui, falando sobre a tela, vai ser interessante de comentar que ele tem uma tela Gorilla Glass 5. Cara, isso daqui é muito interessante. Ele tem uma resistência muito boa em impacto. Se o seu celular cair ou ter algum impacto na parede, ou o que quer que seja, cara, a probabilidade dele quebrar vai ser menor por conta da qualidade do vidro nessa tela aqui. Obviamente, né, se você derrubar ele o tempo inteiro, ou então ele cair numa posição que vai zoar de fato, que é muito propenso a quebrar, cara, não vai ter jeito, vai quebrar. Mas a resistência dele acaba sendo muito maior do que outros modelos, que isso daqui é uma parada muito interessante. E aí falando um pouquinho agora sobre a questão da bateria, a bateria dele aí vai ser de 5.500 mAh, e o que significa que também você vai ter um dia muito tranquilo de uso aí, se você é o tipo de pessoa, de novo, que sai cedo, volta tarde, você consegue usar aqui tranquilamente esse dispositivo ao longo do seu dia. E um ponto muito interessante aqui, muito importante dele, é que ele tem um sistema de carregamento rápido. E o que significa aqui? Se o celular tá com 0 de bateria, se você deixar ele no carregador ali durante 40 minutinhos, cara, ele vai ter uma carga de 0 até 55% em somente 40 minutos, o que é muito interessante. E se você tiver um pouquinho mais de tempo aí e deixar ele durante 77 minutos, ou seja, 1 hora e 17 minutos, cara, simplesmente ele sai do 0 até o 100 em 1 hora. Em menos de 1 hora e meia você consegue ter uma bateria 100% aí carregada, que vai ser muito interessante aí, obviamente, se você, sei lá, esquece de carregar de noite e no dia seguinte você precisa sair para trabalhar e o seu celular tá descarregado. E você deixa ali durante o período que você tá se arrumando e, cara, quando você terminar de se arrumar, o seu celular já tá carregado e já tá pronto para usar o dia inteiro. Nossa, isso daqui é sensacional. E agora entrando rapidão aí na questão da câmera, que eu sei que vocês adoram ter uma câmera boa no celular para tirar foto, fazer vídeo, porque eu sei que vocês gostam muito. Mas beleza, nesse caso aqui, a câmera traseira principal dele vai ter aí 108 megapixels. Cara, isso daqui é surreal, surreal, surreal. A qualidade de imagem dele vai ser muito boa, obviamente juntando aí a questão da qualidade da tela junto com a qualidade da câmera, e inclusive a câmera também tem suporte para inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial vai melhorar ainda mais a qualidade das suas imagens. Então, independente aí da situação que você tá, manhã, tarde, noite, tá com pouca luminosidade, cara, a inteligência artificial ali da câmera vai acabar dando suporte para você ter uma qualidade de imagem ainda melhor. E falando um pouquinho já sobre a câmera frontal, ele vai ter aí 20 megapixels. Cara, eu tô abordando aqui os temas principais, porque se a gente for entrar aí muito a fundo, em detalhe por detalhe de cada aparelho, cara, esse vídeo aqui ia ter no mínimo 1 hora de duração, então essa não é a intenção, tô só listando aqui para vocês os pontos principais que vocês precisam levar em consideração na hora de escolher um aparelho. Nesse caso aqui, falando sobre memória aí, tá? Ele também vai ter aí memória de 128, 256, pode ser expansível também através de cartão de memória. Além disso, a memória RAM dele aí, o padrão vai ser de 8 GB, então, cara, você tem uma memória aqui que é muito boa, que vai conseguir juntar tudo num aparelho só. Se você é o tipo de pessoa que quer trabalhar
Trabalhar, que eu digo, é editar vídeo, fazer coisas pelo celular, ou até mesmo jogar jogos mais pesados pelo celular. Jogar aí, cara, pô, caramba, Pedro, minha rotina, meu hobby é jogar, e eu gosto de jogo pesado. Cara, vai servir tranquilamente. Inclusive, já entrando aqui também na questão do processador, ele conta aqui com o processador MediaTek Helio G99 Ultra, que é da mesma linha, vamos colocar assim lá do aparelho anterior que eu comentei, mas a diferença é que nesse processador aqui ele tem uma versão mais atual, então ele tem um suporte muito melhor aí para você usufruir melhor das funcionalidades do seu aparelho, então você consegue ter um melhor desempenho para jogo, porque esse daqui é um chip que ele é mais atual, enquanto que o outro é mais antigo, inclusive aí acaba tendo essa disparidade, apesar de ser da mesma linha. Então você consegue jogar, você consegue fazer tudo tranquilamente. E por fim aqui, o mais top da lista é o Poco X7. Cara, esse celular aqui ele é surreal, levando em consideração aí a média de preço dele no mercado, ele vai dar um pau assim em muitos celulares top de linha de outras marcas, tá? Porque aqui a gente tá falando de um celular com tela de 6.67 polegadas, 120 Hz de taxa de atualização e sendo uma tela AMOLED Crystal Res de 1.5K. Cara, isso daqui também é surreal, assim, a qualidade dessa tela, a qualidade do vidro, a qualidade da tela como um todo, tá? Isso daqui vai te dar aí uma performance muito boa para qualquer coisa que você esteja fazendo, assim, tipo, no nível top de linha, levando em consideração o preço de mercado, tá? Além disso, ele também tem resistência aí a poeira e água, e é importante dizer que resistência não significa que ele é à prova. Se você deixar cair o celular na pia com água ou coisa do tipo, cara, tá tranquilo, porque ele vai ter a resistência, a probabilidade aí de você ter um problema com o seu celular é muito baixa. Mas se você deixar cair, sei lá, no mar, você vai pra praia, deixa cair no mar, deixa cair na piscina, e aí não toma atenção ali, deixa cair, deixa lá dentro, já era, tá? Já era. Obviamente, já era entre aspas, pode ser que a resistência acabe segurando ali e não dê problema pra você, mas aí pode ser que você tenha um azar e, cara, já era seu celular, você vai ter que levar pra assistência, levar pra arrumar e beleza. Mas daqui é importante de ser dito, tá? Ele tem essa resistência à água e à poeira, que é o IP68. Além disso, ele também conta com uma bateria de 5.110 mAh, que aí nesse caso acaba sendo uma bateria menos potente do que dos outros dois modelos daqui, mas é importante dizer que mesmo assim acaba sendo uma bateria muito boa em comparação com o mercado, porque aqui ele vai te dar ainda a autonomia de você conseguir usar o seu celular ao longo do dia, independente da sua rotina. E aí, obviamente, né, se você é um tipo de pessoa que você sai cedo e volta tarde, o seu uso durante o dia, ele acaba sendo muito mais moderado, mesmo pegando um celular que tem uma bateria tão potente desse jeito. Mas se você só fica em casa, você é adolescente, por exemplo, você estuda de manhã, chega em casa e passa o resto do dia no celular, nesse caso aí vai ter um pouquinho mais de necessidade. Até mesmo para os outros modelos que eu já falei aqui, porque nesse caso, muito provavelmente o que você vai estar fazendo é jogar. No caso de jogo, ele acaba consumindo muito mais a bateria em comparação com outras atividades, que inclusive eu já trouxe aqui também no outro modelo, que ele segura até 22 horas ao longo do dia se você somente estiver assistindo o vídeo. Então, se você estiver vendo um filme, uma série, um vídeo no YouTube ou o que quer que seja, ele vai segurar tranquilamente ao longo do seu dia, independente de você ser adolescente e ter o dia livre para esse tipo de coisa. E aí, falando um pouquinho da câmera aqui, ele vai ter uma câmera principal de 50 megapixels com OIS. Esse OIS, cara, ele é assim, absurdo. Que basicamente é a estabilização óptica de imagem. Ou seja, se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer daily vlog e você vai pra rua para gravar, ou o que quer que seja, cara, você vai ter ali o movimento do seu passo. Esse movimento do seu passo, ele vai meio que ignorar que você tá andando, que você tá em movimento e vai deixar a imagem, a qualidade da imagem mais estável. Isso daqui, cara, faz total diferença na hora de você criar um conteúdo e a gente sabe muito bem disso, que essa estabilização aí faz total diferença. Inclusive tem equipamento de gimbal, por exemplo, para gerar essa estabilidade. O próprio celular faz isso para você, só para você ter ideia do quão que isso daqui é nossa, loucura assim, loucura mesmo. E aí ele também tem uma câmera de 8 megapixels, que é a grande angular, que fica na parte de trás. Além disso, ele também tem a câmera frontal de 20 megapixels, que, cara, aqui você vai ter uma qualidade muito boa, tanto na traseira quanto na frontal, para você fazer aí os seus conteúdos, para você tirar foto, ou sei lá, para você simplesmente ter, né? Que a gente gosta de ter esse tipo de aparelho, mas a gente acaba nem usando tanto. Mas é importante dizer. E aí de armazenamento ele também vai ter as versões de 128, 256, é expansível também, assim como qualquer outro celular Android. Mas o que é interessante dizer aqui é a parte da memória RAM dele,
que no caso, cara, a memória RAM desse daqui, cara, é muito surreal, velho. Que aí ele vai ter versões, né? Vai ter versão de 8 GB de memória RAM, que já é bom pra caramba. Ele vai ter a versão aí com 16 GB de memória RAM, que, cara, aí a gente já tá falando de outro nível. E por fim, ele tem a última versão dele, tem 24 GB de memória RAM, que aí você tem celular pro resto da sua vida, basicamente. É muita coisa. Para um celular ter 24 GB de memória RAM, cara, isso daqui é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. O normal que a gente vê são aparelhos aí de 4 GB, de 8 GB, no máximo até 16, tá? Que aí são os celulares mais top de linha. Nesse caso aqui, 24 GB, nossa, a gente já tá falando assim de uma parada totalmente diferente, outro nível assim, surreal mesmo. E aí como processador ele tem o Dimensity 7300 Ultra, que cara, é um processador mais top de linha, que literalmente você vai conseguir fazer qualquer coisa sem nenhum tipo de problema. E aqui a gente tá falando, cara, o top do top mesmo. Inclusive, nesse tipo de caso aqui, ele vai conectar muito bem aí com a parte da sua memória RAM, vai gerar um ótimo desempenho para o seu aparelho. E nesse caso aqui, a gente está falando de você ter celular, obviamente, se você cuida bem do aparelho, se você faz um uso aí muito bem protegido, né? Você coloca capinha, película e coisas do tipo, cara, a gente está falando de você ter celular aqui para os próximos 10 anos tranquilamente, tá? Então você compra uma vez, inclusive o custo-benefício desse celular aqui, para mim, na minha opinião, é o melhor, tá? O melhor, assim, de longe. Bom, então é isso. Me deixa aqui nos comentários qual desses 3 aparelhos aqui fez mais sentido pra você. Inclusive, só te lembrando que os links aqui vão estar na descrição, tá? Desses aparelhos. Eu vou colocar alguns outros também, algumas outras versões dos mesmos aparelhos que eu já coloquei aqui. Inclusive, se você aí for compra por esses links que você vai estar ajudando muito o canal aqui a crescer. E isso daqui é muito importante de ser dito. Se inscreve no canal também, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo aqui e eu te vejo na próxima.